Então é isso. Bom, gente, vamos falar um pouco de história e design para não deixar a galera dormindo, perdendo interesse. Não temos Gustavo, já curti já o colocação do Gustavo no Face. Então vamos lá, gente. História e ideias do design, né? A gente, quando pensa nessa possibilidade de trabalhar o vídeo, vou colocar mais para cá aqui. Quando a gente pensa na possibilidade de produzir vídeo, a gente sempre tem que perguntar, né? Bom, como que a pessoa precisa, o que a pessoa precisa, o que eu posso oferecer para a pessoa, como é que eu vou criar isso. E quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa muito em referência. Então, assim, qual é a referência que você tem para poder criar uma música, por exemplo? Se eu fosse compor uma música, pô, eu sou do rock and roll, sou do heavy metal, mas eu gosto muito de música clássica também, gosto de jazz, tem alguns estilos que eu não curto, então, para mim, seria complicado ter um referencial para fazer um determinado vídeo, eu teria que estudar para. Então, assim, não existe impedimento nenhum de você fazer nada na sua vida. O que você percebe é que alguns trabalhos serão mais fáceis e outros serão um pouco mais trabalhosos, no sentido de você precisar pesquisar para poder atender a demanda. Então, por que o design é importante, né? A gente tem que voltar um pouquinho, mais ou menos uns 140 anos atrás, para a gente poder entender como que foi esse processo, e entender que tem muita coisa que a gente faz que a galera já fazia há 100 e poucos anos atrás. Então, um pouco antes da produção de massa, né, a gente pensando nesse início, na época da industrialização, um pouquinho antes, as coisas eram feitas à mão por artesãos, ferreiros, marceneiros, costureiras. Quem que ia numa loja comprar roupa eram pessoas muito ricas, né? E as famílias tradicionais brasileiras, né, descendentes aí de estrangeiros e portugueses e tal, obviamente não o povo de uma forma geral, mandava vir roupa da França, ou quando ia viajar, trazia roupa da França, da Itália, ou seja, de acordo com o seu país de origem. Mas aí, assim, é uma galera que tinha muito dinheiro, né? O pessoal que lidava com café, lidava com cana-de-açúcar e tal. E, então, nessa época, tinha um alto custo de produção, né? Porque mesmo você pedir para uma costureira fazer um vestido, assim, para uma ocasião especial, que não fosse um vestido vamos colocar assim, um vestido de missa, né? Que a galera ia à missa todos os domingos, quer dizer, na verdade, a galera ainda vai à missa, não é o meu caso, mas a galera ainda vai à missa. Então, você vai com uma roupa melhor e tal. Aí tinha um alto custo de produção. Então, quando começou esse esquema de produção em massa, ou seja, industrial, né, teve um aumento na produção e aí o custo começou a reduzir. Tudo que você faz muita coisa, quando você fabrica muita coisa em grande escala de produção, o preço abaixa, o preço baixa, né? Então, por exemplo, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, quantos editores de vídeo existem em São Paulo? Sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, não sei dizer. Agora, imagina quanto custa para fazer um determinado vídeo. Vamos colocar um valor de R$1 para fazer hoje um vídeo X, qualquer. Agora, vamos para a década de 70 e vamos para a década de 80, que é mais fácil, que foi quando começou a baratear um pouco, e tinha muita coisa do vídeo caseiro, o pessoal gravava casamento e tal. Até tinha um participante aí que não está vindo, que é o Michel, se não me engano, ele que faz, né? Vídeo social e tal. Então, quanto custava na época para fazer uma produção dessa? Muito mais caro. Então, a gente tem duas curvas, né? Ou seja, quanto mais você produz, mais o preço baixa, né? Então, em paralelo a isso, veio também a necessidade da comunicação de massa, que é aí que a gente entra, e a gente percebe o seguinte, eu coloquei aqui o design dessa empresa, da Crocker Company, que ela faz cadeiras,
É uma empresa que foi uma das primeiras empresas americanas que começou a trabalhar com esse esquema de produção seriada, né? Esquema de produção em massa. Eles fabricavam basicamente cadeiras, né? Então, o que é legal de observar nessa empresa, né? Era uma empresa que trabalhou as cadeiras com um design que era transmitido através dos tempos, né? Ou seja, o que é uma cadeira? Como que eu vou desenhar uma cadeira? O que eu preciso pensar? Bom, a cadeira é para sentar, né? Você vai sentar e você vai encostar. Você pode ter apoio de braço ou não. Então, partindo do princípio básico, cadeira. Então, esse foi um dos primeiros catálogos que saiu. Na verdade, esse catálogo é de 1915, mas eu até achei na internet uns catálogos mais antigos, mas estava muito ruim a foto e eu não achei legal pegar. Então, você tem os estilos de cadeira. Vocês podem observar que mais ou menos é o mesmo estilo, né? Tem um modelo que assim é mais para jantar, outro é mais para casual, e eu imagino que aí também existam diferenças de preços. Então, para a gente iniciar o nosso pensamento, cadeira Crocker, uma fábrica de cadeira. Eles começaram a fabricar na década de 1880, então foi aí que começou essa necessidade da comunicação, por isso que eles tinham um catálogo. Perguntas, dúvidas? Estou por aqui, hein? Não deixem de fazer perguntas. Bom, aí traçando um paralelo, já entrando um pouco mais no nosso pensamento do design, da criação, a gente tem a cadeira Tonê. Vocês já devem ter visto. Aliás, muita coisa que vocês veem em lojas de shopping, vocês, com o passar do tempo aqui da nossa oficina, até o final do ano, vocês vão perceber que tem muita coisa que vocês veem em shopping que, na verdade, foi criada na década de 1920, 1930, e a galera deu uma maquiada ali, mas a ideia principal vem de lá, a referência criativa vem de lá. Então, cadeira Tonê. Essa é uma cadeira austríaca, na verdade, ela possui uma inovação para a época, porque ela começou a utilizar ferramentas elétricas, e principalmente o Michel Tonê, que é o engenheiro que criou essa cadeira, toda essa ideia, ele começou a trabalhar, ele criou uma máquina a vapor para poder moldar a madeira. Por isso que vocês conseguem perceber que no design da cadeira ele tem esse arredondado, né? Ele trabalha por formas, né? Então era uma máquina que trabalhava com vapor em alta temperatura. Eu acho que umedecia um pouco a madeira para poder dar essa maleabilidade, né? E a partir daí ele bolou esse conceito. Você vê, é uma cadeira que tem 2 parafusos principais e depois uns 8 parafusos, né, para poder montar o assento. Inclusive, o assento é aquele assento de vime, não é um assento de madeira sólida. Tinha as 2 opções, né? Então, a cadeira Tonê, ela é famosa até hoje, né? Então, na época, pensando nessa possibilidade da industrialização e de vender em grande quantidade, eles venderam milhões de cadeiras para o mundo todo, uma cadeira que todo mundo queria ter, né? Porque barateou o preço também, e aí o pessoal começou a perceber que era possível comprar uma cadeira Tonê, porque era um produto, tornou-se um produto popular, porque era feito em larga escala. E aí o preço baixando, você torna mais acessível para as outras pessoas, né? Ela tem essas formas curvilíneas inovadoras que tem muito a ver com a Arte Nouveau. Arte Nouveau, né, final da época vitoriana, né, pensando na Rainha Vitória e tal, é uma época em que tanto a arquitetura quanto os móveis eram fabricados muito de referências arquitetônicas, né, aqueles rococó, aquelas coisas cheias de curva, aqueles gárgulas, que são aquelas figuras estranhas em cima de palácios, né? Igrejas acho que não tem muito a ver. Mas, enfim, todo esse formato, né, curvilíneo tem muito a ver com a Arte Nouveau. Então, foi a partir desse período
que os designers começaram a perceber que eles poderiam utilizar a tecnologia para poder interagir, né? Poxa, eu tenho essa ideia, poxa, eu tenho na minha cabeça uma ideia para fazer uma determinada cadeira, mas eu sou um designer, eu sei colocar no papel, mas eu não sei fazer. Então, a tecnologia, os empresários, os fabricantes, eles começaram a entrar em acordo, porque, obviamente, o empresário não era um cara de ideia, não que ele não era um cara de ideia, mas ele não era um artista, né? Um designer, um artista. Então, numa fábrica, obviamente, o dono não faz tudo. Então, começou essa interação. E aí, como nós chegamos num momento em que você tem uma fábrica produzindo muita cadeira, muitos móveis, fábricas de roupas, né? As roupas, a partir desse momento, elas saem daquele tear da tiazinha, da vozinha, da mãe, que faz ali uma roupinha simples, naquele formato, tipo filme, quando você assiste filmes de camponesas, né? Camponeses, e sempre dando uma olhada no Facebook, eles têm pergunta. Aquela roupa mais simples, né? Tipo Robin Hood e tal, começam a produção mais seriada, né? Que hoje a gente tem a galerinha lá no Brás, um monte de peruano, boliviano, não sei, eu sei que tem uma galerinha ali que produz para caramba, para as fábricas, ou seja, a coisa mudou bastante. Então, ela começou, na verdade, nessa época, né? Final do século XIX, já para o século XX, e como você tinha essa grande necessidade de mostrar que você tem o seu produto, é aí que a gente começa a falar um pouco da tipografia, né? O que tem muito a ver com a gente, né? Por que tem a ver com a gente? Tanto para foto quanto para vídeo, qual que é o tipo de letra, o caractere que eu vou usar, tipo de fonte que eu vou usar. Essa fonte vai ser bold, vai ser sem serifa, com serifa, caixa alta, caixa baixa, que cor que eu vou utilizar. Então, aí a gente já começa a viajar, né? No sentido de criar aquilo que a gente precisa de acordo com a necessidade do cliente. Vale colocar que muitas vezes, isso aconteceu comigo muito, de chegar para um cliente com um trabalho assim maravilhoso de vídeo, de áudio, e o cliente olhar e falar, mas não é bem isso que eu quero. Então, é um pouco broxante, na verdade, mas faz parte do jogo, né? Então, tipografia do século XIX, né? Bom, aumentou a capacidade, o pôster, né? Esse tipo de pôster, na verdade, isso aqui é um playbill, né? Playbill era usado, até hoje é usado, assim, para shows na Broadway e tal. O playbill, na verdade, ele vem com uma programação, nesse caso de música, né? Aí, no caso, o Paganini, que é o Niccolo Paganini, italiano, inclusive ele morreu um pouco depois até dessa data, 1833, acho que foi 1840, se não me engano, um excelente violinista italiano. Sou suspeito a falar de italianos, né? Deu para perceber. Tipografia do século XIX, então, capacidade de comunicação nesse novo contexto comercial, porque como que era o comércio nessa época, né? Ele era muito pequeno, era um comércio de pequenos povoados. Então, assim, se eu precisava ouvir música, eu ia contratar o Tiago para tocar na festa da minha filha. Se eu precisasse de uma roupa, eu ia contratar uma costureira ali, pedir para ela fazer alguma coisa. E se eu precisava de alguma coisa de ferro, ou mesmo de madeira, eu ia atrás de um ferreiro, um carpinteiro, mas era aquela coisa local, olha, quanto que você faz aqui para mim, né? Me dá 2 moedas, coisa do tipo, não era uma coisa assim de escala, era uma coisa era uma manufatura, que eles tinham algumas ferramentas, mas não tinha, obviamente, o acabamento que você depois consegue na indústria produzindo em larga escala. Que isso também é discutível, né? Claro, quando você tem um artesão realmente caprichoso, tal, por exemplo, eu quero comprar um quadro. Pô, na época, comprar um quadro não era um pessoal do povo que conseguia comprar um quadro. Os artistas, muitas vezes, eram bancados pelas grandes famílias, né? Isso acontecia muito na Itália, a família Médici, essas famílias, principalmente
voltando um pouco para o final da Idade Média, começo de 1500 e pouco, né, época do Da Vinci, né, ele foi por um tempo bancado por grandes famílias para poder fazer os trabalhos e tal, né, pintar. Então, voltando um pouco mais, né, uns 400 anos, então esses posters, né, esses playbills, eles fixavam isso nas paredes, era distribuído para que as pessoas pudessem, os nobres, obviamente, né, para poder assistir aos concertos, tem todos os horários, etc, tal, parte 1, parte 2, parte 3. Bom, na época, como que você trabalhava, né? Eles tinham que fazer trabalhar com uma fonte grande, trabalhar com uma fonte maior, né, mais bold, mais gorda, né? Era uma tipografia mais exagerada, porque era um recurso que eles tinham para poder fazer a comunicação, né? Nessa época, não dava para imaginar que eles fossem pegar, por exemplo, vamos fazer 100 cartazes desse, então pega alguém, vamos deixar um espaço, alguém vai ficar desenhando esses 100 cartazes. A tipografia era muito rudimentar ainda, era muito primária, então não dava, né? Não dava para fazer em grande escala a ilustração para deixar mais bacana. Então, foi nessa época que, na verdade, começou essa ideia do branding. Acho que vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Branding, que é o branding ou o branding management, né? Que é, na verdade, uma estratégia de gestão da marca que visa torná-la mais reconhecida pelo seu público e tendo presença no mercado, ou seja, qualquer estratégia que você vai fazer. Por exemplo, é justamente o que a Kathleen está fazendo agora com esse projeto dela. Já está começando a pensar, bom, o que nós vamos utilizar, o que não vamos utilizar, para que público eu quero trabalhar, que público que eu quero atingir e tal, ou seja, você já começa a viajar nisso, né? Você tem a informação, a sua necessidade, mais as ferramentas e quem vai fazer. Então, você já começa a montar essa equação. Então, isso aqui é branding. Toda vez que vocês ouvirem branding, é alguém que manja, é alguém que sabe te auxiliar em como você fazer a gestão da sua marca, né? Vai direcionar para fazer criação do logotipo, frases de efeito, vai ter site, como que vai entrar na rede social, enfim, todo esse desenvolvimento. E claro que entra também a produção de foto e vídeo. Hoje, eu acho que não existe nenhum ramo que não entre produção de foto, de vídeo e áudio também, né? Eu acho que não existe hoje alguém que fabrica alguma coisa e fala assim, não preciso de nada disso, né? Como vender, como fazer? Bom, uma história super interessante aqui, para falar um pouco mais do branding. A Procter & Gamble, que é a P&G, né, que vocês conhecem, né, principalmente as meninas, né, shampoo, hidratantes e produtos para beleza. O homem já não é tão ligado assim, né, nessas coisas, mas consome também, porque a gente toma banho, afinal de contas, né, faz barba, etc. Então, a P&G, ela é uma empresa que tem mais ou menos uns 130 anos por aí, pouco mais, acho, quase 150 anos. E então, assim, por que a P&G, a Procter & Gamble, ela precisava de um símbolo, né? Uma empresa em 1850. Normalmente, o que tinha símbolo não era empresa. Eram, assim, tinha o selo real, né? Tinha o selo de nobreza. Até tem muito filme que vocês devem ter visto, que quando o nobre ele fecha uma carta, ele tem um carimbinho que ele aperta em cima de uma massa, né? Algum tipo de durepox, né? Da época, imagino. Então, no máximo, tinha, né? E brasão de família, né? Que tinha. As empresas, a princípio, não tinha, né? Então, era o que tinha. Empresas, não. Até porque, assim, quem faturava no comércio para os nobres, ele ia na casa dos nobres, né, para poder oferecer a pintura, oferecer a costura e tal, e tinham aqueles mercados de feira, né, aquela feira de rua que todo mundo conhece, que a gente tem até hoje, né, inclusive eu gosto muito de comprar em feira. E aí, o que acontece com a Procter & Gamble?
ela precisou ter algum tipo de marca. Por quê? Porque a P&G começou a crescer, começou a vender para outros estados, e aí tinha que ter tinha que saber na caixa qual que era o sabão, por exemplo, o sabonete da P&G e qual que era o sabonete da Nivea, né? Enfim, chutei. Qual que tinha que ser? Como é que eu vou identificar o que você está comprando? Esse é da P&G ou esse é da Nivea? Então, eles criaram um logotipo. Então, nas caixas, ia um logotipo da Procter & Gamble, ou seja, está transportando para outros estados, e no sabonete ia uma marquinha como essa que a gente vê em sabonete, que é super comum. Isso começou nessa época, praticamente 150 anos atrás. Então, eles criaram esse primeiro logotipo, esse que eu estou sinalizando aqui com esse que está em 1850, né, da década de 1850. E aí tem uma curiosidade. Eles criaram o primeiro logotipo na década de 1850, foi evoluindo, né, colocaram a lua. Bom, em 1931, já vindo um pouco mais, né, para perto da gente, houve uma reclamação muito forte dos religiosos americanos, porque, na verdade, o que acontecia com o logotipo? Como é que ele era antes? Ele tinha 13 estrelas, porque o pessoal da P&G justificou o seguinte: olha, a gente colocou no logotipo 13 estrelas porque são os 13 estados americanos mais importantes, que são os nossos clientes. E colocou a lua, não lembro exatamente agora o porquê da lua, colocou aqui uma cornetinha embaixo, como se fosse uma anunciação, alguma coisa do tipo, e aqui, depois vocês podem procurar melhor no Google, que aqui ficou pequeno, não tinha como colocar maior, tem 3 mullets, né? Tem 3 ondulaçõezinhas de cabelo, né? E aí o pessoal falou o seguinte, que essas 3 ondulações eram 3, 6 ao contrário, que é o número da besta. Então, o pessoal foi para cima e falou assim, ó, muda, tira fora, isso aí é coisa de satanismo, né? E o pessoal da P&G falou assim, não tem nada a ver, é só um cabelo que está dobrado. Então, tem essa curiosidade, né, da P&G, e, claro, eles mudaram, ok, também não é o problema, mas não tinha nada disso. Então, com o passar do tempo, você vê, 50 anos depois ainda, em 1991, a P&G ainda tinha, né, esse estilo de logo, e depois eles passaram a utilizar também o P e o G, né, e voltou depois de 91, o P e o G, dessa forma caracterizada. Claro que a empresa, quando começou em 1850, era a P&G. Depois tem uma série de fusões e aquisições que essas grandes empresas fazem hoje, que hoje em dia você não sabe exatamente de quem você está comprando, né? E aí tem a galera que fala assim, essa empresa eu não compro porque é ligada a uma determinada outra empresa. Então, essa informação, às vezes, é complicada. São grandes conglomerados de empresas que acabam se unindo e fica difícil acompanhar. Então, recapitulando, né, facilitou, então, a distribuição em massa do produto, porque tinha o logotipo, né, a marca, o branding, porque tinha a identificação do produto. Perguntas? Nenhuma. Pessoal do Facebook? Nada. Ok. Então, seguimos. Então, vamos lá. Seguindo com o branding, esse creme medicinal aqui, né, essa erva medicinal aqui, erva medicinal da Lydia Pinkhams, interessante e inovador a gente pensar nessa referência, porque ela foi a primeira que usou o rosto dela para identificar com a marca, né? Então, assim, ela usou o rosto como um símbolo, né, do produto. Isso trouxe um senso de conexão com o indivíduo, com o cliente, né? Aquela coisa, poxa, né? A pessoa fazendo um trocadilho infeliz, ela literalmente deu a cara a tapa, né? No produto dela, né? Literalmente. Trouxe uma identificação do produto, trazendo assim um conforto na compra, uma confiança, uma segurança quando você vai comprar esse tipo de creme, porque você sabe que é da Lydia Pinkhams, né?
Tem um caso interessante, no caso da Lydia Pinkham, porque esse produto começou a ser vendido no início do século XX, eu acho que entre 20 e 25, se eu não me engano, e parece que houve aí uma questão judicial com relação aos jornais, porque a propaganda nos jornais ela começou a ficar forte e necessária, porque qual era o veículo que eles tinham nessa época? Eram os jornais. O jornal era o grande veículo nessa época, né? Tinha alguma propaganda muito rara, assim, no cinema, mas o cinema também ainda era muito basicão ainda, né? Não tinha possibilidade de fazer uma coisa bacana com relação à publicidade. Então, eles tiveram um problema aí com os jornais, não sei se foi uma questão de grana, de valores de propaganda, eles suspenderam por um período a propaganda. Quando eles suspenderam a propaganda, eles perceberam uma queda vertiginosa nas vendas. Então, esse é um primeiro, acho, né, pela pesquisa que eu fiz, um dos primeiros casos onde você consegue perceber a necessidade da divulgação do seu produto, a necessidade da publicidade, né? O produto não se vende assim como Coca-Cola hoje, né? Coca-Cola tem... E mesmo a Coca-Cola, vocês veem que final de ano tem propaganda pesada da Coca-Cola, e basicamente sempre tem propaganda de Coca-Cola, né? Produto bastante comum. Uma outra coisa também que era colocado, que aqui não tem, essa questão também do trademark, que é marca de tradição, né, marca de negócio, na verdade, né, que é uma proteção do produto, traz uma reputação, ou seja, olha, essa marca aqui é a nossa marca de negócio, ou seja, se tem essa marca aqui, é um produto nosso, né? Então, fica legal porque, assim, poxa, eu gosto desse tipo de pomada, eu gosto desse tipo de shampoo, e você acaba trazendo a fidelidade, né? Então, aqui tem a última, que é a sensação de segurança do público, né? Ou seja, você sabe que é aquilo que você vai comprar e não vai ter erro, né? Tem qualidade, tudo bem? Então, bom, a gente começa nessa era, né, da publicidade, junto com o creme da dona Lydia Pinkham, a gente já começa a falar um pouco dos recortes de jornal, começa a trabalhar um pouco também essa questão da ilustração, de como fazer uma propaganda legal, trabalhando com frases de efeito, a coisa começa a ficar um pouco mais elaborada, aí já estamos aí mais ou menos 1925, 1930, um pouco antes da Depressão Americana. Então, aqui nós temos aqui, né, uma câmera da Kodak, uma das primeiras, essa é um tipo Brownie, se eu não me engano, que lembra por causa do bolo, né, lembra por causa do doce, no bolo, ou seja, o brownie, né, aquele browniezinho maravilhoso que vem normalmente com sorvete de creme, um pouco maior do que isso, e eles colocam aqui, né, you press the button, we do the rest, ou seja, você clica a foto, entrega o filme para a gente e a gente faz o resto, a gente revela o filme. Claro, muitos de vocês não pegaram essa época, mas eu peguei bastante essa época. A gente fotografava com uma câmera, enrolava, depois o filme já enrolava, você pegava um tubinho de filme, uma pena que eu não tenho um tubinho desse aqui. E aí você levava para revelar, e aí você escolhia o tamanho, ó, 10 por 15, 12 por X, enfim. Aí você revelava. Então, é uma câmera que trouxe uma abordagem bastante popular, porque a câmera custava $25, e você, para carregar o filme, era $1, né? Acho que era $1, você carregava 100 fotos. Então, quando a gente fala de dólar, a gente fica meio preocupado, porque a gente multiplica por 6, né? Quase. Mas então ele tinha esse apelo, né? Uma câmera simples, que você colocava o filme e apertava o botão. Acho que é isso. Uma câmera que você pode usar sem instruções e tal. O que eu acho legal dessa abordagem da Kodak é que, assim, ele coloca câmera Kodak, né? The Kodak Camera, ele coloca
o título, câmera Kodak, você aperta o botão, a gente faz o resto, e tem uma câmerazinha do lado mostrando o que é. E tem algumas outras informações e tal. Basicamente é isso, começou a facilitar, porque a gente começa a pensar agora que a imagem, ela também comunica, né? É uma comunicação forte, a imagem. Quantas vezes vocês não olham imagens por aí, internet, né? Principalmente internet, porque a gente está em confinamento, e de repente você percebe que não precisa de título, a imagem já está dizendo muita coisa. Então essa comunicação é importante. Importante a gente pensar também no esquema de criação, né? O quanto vale a pena encher de texto uma coisa, sendo que a imagem já está dizendo muita coisa, né? E sendo muito mais efetiva, né? Aí, coloquei uma provocação aqui para as meninas, né, desse pôster aqui. Essa é uma empresa de máquina de costura, chama Domestic Sewing Machine. Sewing em inglês é costurar, né? Doméstico, machine, máquina. Empresa americana de máquina de costuras. E para vocês verem como é que é nessa época, né? Eu não sei se eu consigo ver a data aqui, não consigo ver a data. Porque não é uma provocação, na verdade, mas assim, como era complicado ser mulher nessa época, né? Porque nós temos aqui uma festa de casamento no fundo, né? Acho que vocês conseguem ver bem, uma festa de casamento no fundo, e o presente do noivo para a noiva é uma máquina de costura, ou seja, ele está colocando ela para trabalhar, né? Porque nessa época, o que a mulher fazia? Ela nascia para casar, ter filhos e ficar em casa, no máximo ser professora. Algumas, graças a Deus, conseguiram fazer, né, trabalhos fantásticos na arte, no cinema e tal, ou seja, que bom que existem as ovelhas negras, entre aspas, né, mesmo nessa época. Então, era uma época bem complicada. O presente de casamento dela ser algo para ela trabalhar. E aí a gente começa a entrar pensando muito nessa questão da relação texto e imagem, né? Até que ponto vale a pena colocar o texto e o que aconteceu nesse período todo, já vindo mais para perto da gente aqui com relação ao tempo, né? Pensando aqui, acho que é 1979, se eu não me engano. Eu acho que é 1979 esse pôster que eu peguei, essa propaganda, devia ser algum recorte de revista, né? É uma imagem que é bastante descritiva, como a gente fala, né? Ou seja, não preciso de tanto texto, não preciso de tanta informação, porque na parte de cima eu tenho uma imagem dela numa cozinha do tipo, poxa, eu não tenho espaço, ela diz aqui, né? Claro, eu quero um forno de micro-ondas, mas eu não tenho espaço para colocá-lo. E aí entra a GE, General Electric, né, que é uma empresa forte, que, aliás, ainda é uma multinacional muito forte. General Electric foi criada pelo Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, entre outras 900 e tantas coisas que ele inventou. E voltando aqui a essa montagem que foi feita, né? Em 1979, a GE coloca essa propaganda. O que é bastante interessante para a gente pensar, né? A foto da mesma atriz em preto e branco, trabalhando em PB, porque ela está com um problema, ela está chateada ali, ela fala, pô, eu quero o micro-ondas, mas eu não tenho espaço. E aí entra ela vestida melhor, né? Percebe? Entra com cores, e essa montagem mostra uma configuração diferente, né, da foto, mostrando um móvel em cima, que embaixo do micro-ondas, que era grandão, né? Observem que tem a portinha de abrir, e o lado direito tem ali os teclados, e já era digital, inclusive, aquele digital analógico, não sei se vocês conhecem, mas era punk, que esquentava pra cacete. E tem o sucçar embaixo, né, que manda a gordura para fora, e o micro-ondas gigantão em cima, porque era tudo muito grande, analógico, né? Apesar de ter o mostrador digital,
era muito simples ainda. Era tudo muito grande, era tudo muito pesado. Então, mostra essa facilidade e mostra ela com uma cozinha basicamente mais arrumada, trazendo as cores vivas, numa perspectiva diferente também da foto em PB em cima, que já mostra frutas, mostra os acessórios que a gente usa para cozinhar e tal, e o fogão é elétrico, né? Agora que eu percebi, esse fogão é elétrico, não é a gás. O americano usa muito fogão elétrico. E na parte de baixo, já em uma letra também sem serifa, né? Introduzindo o novo fazedor de espaço, um forno de micro-ondas da General Electric, né? Ou seja, o Space Maker, né? É o fazedor de espaço, ou seja, é aquele que você consegue colocar em qualquer lugar na sua cozinha. E aí você tem lá uma historinha, né? Imagina um forno de micro-ondas que você consegue colocar no móvel de um jeito só, aí tem toda uma explicação. Hoje, uma colocação pensando numa propaganda, numa revista, pensar em revista impressa hoje é um negócio mais complicado, porque a gente está muito forte no digital. Outro dia eu conversei com um jornaleiro, eu passei num jornaleiro e saiu um assunto. Ele falou para mim que ele costuma vender jornal assim em papel de domingo, o Estado de São Paulo, a Folha. Ele falou que ele vende meia dúzia por domingo e às vezes não chega a vender isso. Por que acontece isso? Tudo bem que estamos num momento de pandemia, mas as pessoas estão fazendo assinatura. Você paga R$1 por dia, o Estadão, a Folha, acho que é por aí, dá nem R$30 por mês, se bobear, tem desconto e tal, e você recebe no celular, você pode ver no seu PC e tal. Tem a questão ecológica também, né? Que você não está mais utilizando papel para fazer esse tipo de coisa, enfim, é uma série de questões. Então, para finalizar aqui, os textos longos, né, que hoje a gente não precisa, só uma imagem dessa com um texto muito menor, ou de repente uma frase de efeito. Eu gosto muito de frase de efeito, aquela coisa que, sabe, entra com os dois pés no peito, você fala assim, pô, legal, frase impactante, que traz um efeito que realmente transforma a cabeça da pessoa e fala assim, pô, legal, eu quero comprar essa webcam, poxa, eu quero comprar esse monitor, pô, me interessei por esse CD, enfim, isso aqui é legal. E mais, para finalizar, tem uma pequena foto aqui mostrando que a largura dele é 16 polegadas, isso também é um fator importante, a largura, né, do forno, o tamanho. Então é isso aí.